Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como enviar e-mails via SQL em suas personalizações do Sankhya, tá? A gente não vai se restringir somente em SQL, a gente vai abordar o Java também. Mas a gente vai dividir esse vídeo em duas partes. Primeira parte em SQL, que eu vou te ensinar, eu vou te mostrar quais são as tabelas que a gente precisa realizar ou quais as configurações que a gente precisa fazer para realizar esse disparo, tá? E na segunda parte eu vou te ensinar como a gente pode gerar esse relatório formatado em PDF ou Excel de dentro do Sankhya e anexá-lo ao e-mail e realizar esse disparo, beleza? Então, esse vídeo que é a continuação da nossa série de desenvolvimento, tá? A gente iniciou no vídeo anterior sobre notificações, que eu te ensinei como enviar notificações de dentro da aplicação, utilizando SQL. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar sobre como enviar um e-mail, tá? E no próximo vídeo eu vou abordar sobre como enviar os seus anexos ou mensagens dentro da aplicação do WhatsApp. Então, para isso, quando eu for na próxima aula, eu vou abordar sobre a extensão do RP Sankhya, né? A gente implementou uma extensão com o objetivo de automatizar sua comunicação. Então, aqui eu vou te mostrar como a gente pode agendar mensagens, como a gente pode agendar utilizando o agendador de mensagem do Satya Message. Aqui a gente utiliza a API oficial do WhatsApp, tá? E é algo bem simples e que a gente consegue automatizar o seu processo de notificações. Então aqui a gente consegue parametrizar dentro da aplicação do Sankhya os horários que vão ser disparados ou para quem a gente vai enviar, utilizando o comando SQL bem simples. A gente pode criar nossa query e nossa estrutura. Eu não vou entrar nesse assunto nesse vídeo, tá? Vai ser no próximo vídeo que a gente vai abordar e vou te ensinar como realizar esse disparo. Beleza? Então no vídeo de hoje a gente vai desenvolver um e-mail de lembrete, tá? Um e-mail simples de lembrete. A gente vai customizar esse e-mail, o nosso corpo do e-mail, tá? E a gente pode utilizar como se fosse, vocês quiserem enviar um lembrete ou uma rotina, é de forma didática, tá? Só para vocês entenderem como é que funciona. E eu vou mostrar esse modelo também, que é o modelo personalizado HTML. Então, como HTML, você pode implementar um modelo que você achar necessário, beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso, tá? Dentro do sistema, a gente tem essa tabela chamada TMD-FMG, que é essa tabela específica que a gente vai utilizar para fazer o disparo de e-mails, tá? Então, vamos imaginar que você não precisa implementar nada por fora do Sankhya para fazer esse disparo em Java, nada disso. E na própria aplicação, você consegue personalizar essa rotina. Então, aqui a gente vai selecionar o e-mail, qual que é o assunto, qual que é a mensagem, qual que é a conta SMTP, qual que é a conta que a gente vai enviar esse e-mail, né? E qual que é o status, tá? É que eu vou abordar esse item agora na implementação, beleza? Então vamos abrir o Sankhya. Beleza, nosso Sankhya aberto aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou inicialmente abrir o DB Explorer e vou pesquisar aqui pela nossa tabela que a gente comentou. Então essa é a tabela exclusiva que a gente pode fazer o disparo de e-mails, tá? Aqui, então o que a gente precisa preencher? A gente precisa passar aqui, então, a nossa mensagem, né? O nosso assunto. A gente não vai anexar nesse momento nenhum arquivo, a gente vai deixar para a segunda parte do vídeo. Então a gente precisa passar o e-mail, acho que usar os campos principais e a conta SMTP, que se a gente quiser vincular uma conta SMTP exclusiva, tá? O que seria essa conta SMTP? A gente pode pesquisar por conta SMTP. Aqui a gente vai fazer a configuração de qual que é a origem do nosso e-mail. Então, por exemplo, contato@satyacode.com.br ou noreply@satyacode.com.br. Então a gente consegue parametrizar aqui dentro qual que é essa configuração que a gente faz, beleza? Então aqui a gente coloca qual que é o servidor, qual que é o e-mail, qual que é a senha. A gente pode parametrizar ele como padrão ou não. O que é esse padrão ou não, né? Se a gente enviar por e-mail agora, o que a gente vai fazer? Via banco de dados. Se a gente não passar a conta SMTP, ele automaticamente vai pegar a conta padrão que foi parametrizada. Beleza? Aqui é um exemplo simples, tá? Você pode acessar a documentação da Sankhya e verificar como a gente pode parametrizar essa conta SMTP, beleza? Mas o objetivo aqui é te ensinar como realizar esse disparo. Então, com essa tabela, eu vou abrir o Debeaver, tá? Então vamos lá. Pra gente fazer esse insert, eu vou colar aqui um comando de insert. Aqui eu vou te explicar o que a gente vai fazer, tá? A gente vai fazer a inclusão nessa tabela TMD FMG.
tá? Aqui a gente passa o código da fila, que no caso é a APK dessa tabela. O que é essa APK, né? Essa tabela é incremental. Então, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá? A gente vai pegar o valor máximo mais 1. O que é esse NVL aqui, tá? Esse NVL é se for nulo, por exemplo, se não existir valor nessa condição, ele vai incluir como 0, tá? Vamos pensar que aqui não existe nada nessa tabela, que é o nosso caso nesse exemplo. A gente não tem informação nenhuma nessa tabela, tá? Tá nula. Então aqui ele retornaria nulo, mais 1, que a gente incluiria como 1 aqui na nossa inclusão. Aqui, se a gente utilizasse SQL Server, a gente poderia utilizar isNull, por exemplo. Aí ele vai verificar, é nulo. Se sim, vai substituir por alguma coisa, beleza? Aqui ele passa o status como pendente, data de entrada com a data do banco, quando ele for fazer a inclusão, data atual. Esse tipo de envio a gente coloca um padrão E, que é de e-mail, tá? Máxima tentativas que o sistema vai ter uma interação interna que ele vai verificar se esse e-mail foi enviado ou não. Se tiver tido algum e-mail, algum problema, por exemplo, na conta SMTP, ele vai tentar realizar esse disparo novamente, por 3 vezes, tá? Pela nossa parametrização. E nessas 3 vezes deu algum tipo de erro, beleza, ele vai dar como erro o e-mail, o disparo do e-mail, e aí ele não vai enviar. Deu tudo certo, ele vai disparar e vai dar como enviado. Aqui, assunto, a gente tem nosso assunto, que vai ser aula sobre e-mail. Na mensagem, qual o conteúdo da nossa mensagem, que vai aparecer no corpo do nosso e-mail. Qual que é o e-mail que a gente vai disparar. Qual que é esse MIME type aqui. Qual que é o tipo, né? No caso que é texto barra em HTML, que a gente pode passar tanto texto como HTML que vai interpretar isso. Código SMTP é qual a conta que a gente vai disparar. É o que a gente falou anteriormente, tá? Beleza, aqui a gente pode fazer inclusão, vou fazer um insert nele. E vocês vão ver aqui, vou dar um select, que automaticamente incluiu aqui dentro, na nossa tabela, algumas informações, tá? A gente vai esperar essa sincronização, e aí automaticamente, após ele realizar esse envio, a gente consegue ver essa mensagem que foi disparada, esse e-mail que foi disparado lá, beleza? Então, a gente executei aqui novamente, ele retornou como sucesso, tá? Eu vou abrir aqui o nosso navegador e a gente pode ver o nosso conteúdo, nosso e-mail aqui, ó. Coloquei aula sobre e-mail e conteúdo aqui, no caso seria o corpo, coloquei só o conteúdo, tá? Então, funcionou corretamente o que a gente tinha implementado. Eu vou abrir aqui novamente. E o que a gente vai fazer, tá? Eu tô aqui com um modelo de lembrete que a gente vai implementar. Então, aqui a gente tem a nossa logo, nosso título, o nosso conteúdo que a gente vai passar no corpo do nosso e-mail. No caso, é um lembrete simples, tá? E aqui eu vou abrir nosso código HTML. Então, aqui tem um modelo, tá? Esse modelo, deixa eu fechar aqui. Esse modelo aqui é o modelo que a gente vai utilizar, realizar o disparo. Então, aqui tem um HTML. Vocês vão ver aqui que tem o CSS não está dividido certinho. Por quê? Porque o Outlook ou o Gmail, por exemplo, eles têm uma forma de interpretar o e-mail, tá? E aí, por isso que a gente colocou dessa maneira, nessa estruturação, dentro das próprias tipos aqui, né? Da table aqui, a gente tem aqui a nossa imagem, a gente tem aqui nosso H2. Então, aqui a gente tem uma estrutura do nosso corpo do e-mail, que a gente personalizou ela. E aí, vocês vão avaliar quando vocês forem personalizar, vocês forem alterar o tipo do e-mail. Normalmente ele vai abrir corretamente dentro do nosso Chrome aqui, nosso navegador. Mas quando a gente dispara esse e-mail, como eu falei, os próprios plataformas de e-mail, ela tem algumas restrições, tá? Então, nem toda a estrutura que vocês implementarem vai funcionar corretamente como vocês desejam. Aí por isso que a gente tem que implementar algumas formas para a gente conseguir realizar esse procedimento, beleza? Então aqui, como eu falei, você vai colocar sua logomarca aqui. Eu vou disponibilizar esses arquivos para vocês utilizarem. Vai colocar sua logomarca aqui, a URL da sua logomarca. Aqui vai ser o lembrete do nosso e-mail. Ó, no caso, o lembrete que seria o título do nosso e-mail e aqui o conteúdo do nosso e-mail. Beleza? Eu já parametrizei uma função para isso, tá? Eu vou explicar ela para vocês. Então aqui, o nosso deliver aberto, a gente vai abrir nossa condição.
E o que seria essa condição, tá? Eu vou passar essa função também junto com esse vídeo, para vocês terem esse arquivo, para vocês poderem implementar e simular, tá? Eu tô criando uma função chamada modelo underline e-mail, que a gente passa 2 parâmetros, né? O título e uma mensagem, tá? Então, 2 parâmetros da nossa função. Ele vai retornar o CLOB. Por que vai retornar CLOB, tá? A gente vem aqui no nosso Sankhya, a gente abre aqui o campo de e-mail, de mensagens, ó, tá aqui como CLOB, beleza? A gente vai retornar o mesmo tipo da coluna que é esperada. Então aqui, o que a gente faz? A gente inicia, vai retornar então um CLOB, e aqui a gente vai dar um return. O que é esse return? Tudo que está dentro desse return, a gente vai trazer na nossa função, beleza? Então aqui, nada mais é do que uma função toClobs, a gente está falando em SQL, em PLSQL, em Oracle, tá? Então aqui tem um to_clob, e aqui dentro a gente tem o nosso HTML que a gente implementou, beleza? A única coisa que tem diferente aqui é o seguinte, ó. Vocês vão repegar o nosso código aqui. A única coisa que eu fiz foi concatenar. Então eu vim aqui no item, tá desse jeito aqui, né? Vou simular como se estivesse aqui. Tá como o título, por exemplo, tá? Eu vim aqui, concatenei ele, ó. Coloquei aspas simples, outra aspas simples aqui. Vou concatenar e vou passar ele aqui, ó. P_título, P_underline título. Concatenar, passa a nossa aspas simples, beleza? E eu fiz a mesma coisa aqui para mensagem. Concatenei a estrutura em HTML com nossa variável aqui, nosso parâmetro que a gente passou, beleza? Então é bem simples a ideia aqui. E como é que a gente simula a execução desse modelo, tá? Outra coisa, eu esqueci, né? Aqui vocês vão alterar pela URL da sua logomarca, beleza? Aqui eu peguei a logomarca no nosso site, mas aqui você alteraria a logomarca de acordo com a URL da sua aplicação. Aqui você consegue alterar o tamanho dele também, qual que é a margem do topo e assim por diante, tá? Mas eu não vou entrar nesse assunto dentro do HTML em si. Só mostrando um exemplo aqui que a gente implementou. Beleza, agora como é que a gente dispara isso, né? Então o que a gente faz? A gente pega essa mensagem, a gente pode passar ele no nosso insert, ó. Onde está conteúdo aqui, eu posso passar modelo, underline e-mail, e aqui entre aspas, aqui vou passar 2 parâmetros, né? Aqui vai ser qual que é o título, modelo de e-mail, e aqui eu vou passar o conteúdo. Este é um modelo de mensagem que será disparada no nosso e-mail de teste, beleza? Mas aqui você pode parametrizar de acordo com o que você necessita, tá? Aqui é só um exemplo hipotético do nosso modelo, tá? Eu vou sincronizar ele, fiz a inclusão dele, tá? A gente pode até olhar aqui no nosso item, pode estar fila 2. Aqui em mensagem vocês vão ver que tá em HTML, beleza? Aqui não mudou nada do que a gente tinha implementado. O nosso assunto continua a aula sobre e-mail, tá? Vou esperar ele sincronizar pra gente ver. Beleza? Tem outros campos aqui interessantes quando vocês forem implementar. Por exemplo, vamos imaginar que deu um erro no envio do e-mail, né? Então, que se você colocar como reenviar como sim, automaticamente o sistema vai executar esse cron, né? Essa ação agendada interna. Vai verificar, tem e-mail para ser enviado? Tem. Tem e-mail para ser reenviado? Tem também. E aí você vai conseguir reenviar esse e-mail, beleza? Deu algum tipo de erro, por exemplo, no disparo? Deu um erro na conta SMTP? Então vai mostrar a mensagem de erro aqui para você poder avaliar se as mensagens estão sendo enviadas ou não, tá? Então a ideia é essa. Vamos esperar que a sincronização. Esperar um pouco, tá? Ó, sucesso, enviado. Vou abrir o nosso navegador. Vou colocar aqui em nosso Gmail, tá? Vou abrir ele aqui, ó. Então, tá aqui nosso e-mail. Bonitinho, ó. A nossa logomarca, o nosso título e o nosso conteúdo. Essa é a ideia, tá? Então, quando vocês forem implementar
vale ressaltar só o que eu tinha comentado anteriormente, né? O Gmail abre de uma maneira, o Outlook abre de outra maneira, o seu outro gerenciador de e-mails vai abrir de outra maneira, tá? Depende das parametrizações internas de cada plataforma, tá? Mas a ideia, em geral, seria essa. Agora, você pode pegar essa estrutura que eu te mostrei e parametrizar dentro do seu procedure, por exemplo. Vou criar uma procedure específica que vai realizar o disparo de um lembrete. Então você consegue implementar esse procedure, chamar ela na fonte entrada e assim por diante, beleza? A ideia desse vídeo é essa. É isso, né? Te ensinar como realizar um disparo simples de e-mail, como você parametriza esse processo. E no próximo vídeo, como eu falei para vocês, a gente vai abordar sobre como enviar na parte 2, né? Como utilizar a Java para realizar esse procedimento, beleza? Se você está gostando desse conteúdo, comenta aqui no nosso canal, nesse vídeo, tá? Se desejar de algumas sugestões de vídeos e assim por diante, comenta também, ou acesse nosso site satiapod.com.br e nos dê o seu feedback também sobre o conteúdo que a gente está passando, beleza? E é isso. Qualquer dúvida, a gente está à disposição, beleza? Até mais, gente. Tchau, tchau.